Continuando os tipos de diagrama, a gente tem o diagrama de dispersão para uma variável. Então ele é aplicado a variáveis quantitativas discretas, os valores correspondentes às frequências vão ser representados por pontos em uma linha reta com escala. Então vamos ver o exemplo aqui para os seguintes dados. Então a gente tem aqui número de filhos dos empregados em uma empresa. Então a gente tem um número de filhos, pode ser de 0 até 4, e a frequência aqui do número de empregados com o respectivo número de filhos aqui. Então, como é que a gente faria? Então, a gente tem 8 empregados com 0 filhos, 10 empregados com 1 filho, 12 empregados com 2 filhos, 5 com 3 filhos e 3 empregados com 4 filhos. Aí no primeiro, a gente tem 3 maneiras de representar esse diagrama. Então, a primeira maneira, a gente representaria aqui num eixo os valores possíveis dessa variável quantitativa, e simplesmente aqui indicaria com o algarismo o valor aqui associado a cada possibilidade. Então, para 0 filhos a gente tem 8, para 1, 10, para 2 filhos tem 12, 3 filhos 5, 4 filhos 3. Uma segunda maneira mais interessante, seria ao invés de escrever aqui o número, repetir aqui os pontos. Então aqui no primeiro a gente repetiria, a gente tem aqui 8 pontinhos, aqui 10, 12, 5 e 3. Então isso daqui já dá uma ideia mais gráfica da distribuição, da variável. E a terceira possibilidade seria representar num sistema de coordenadas mesmo. Então aqui no eixo horizontal a gente tem a variável número de filhos e aqui no eixo vertical a variável frequência. Então aqui a gente marca o ponto 0,8, aqui o ponto 1,10, aqui o ponto 2, 12, o ponto 3, 5 e o ponto 4, 3. Um outro recurso para representar esse tipo de variável, é o diagrama ramo e folha. Então ele tem essencialmente a mesma aplicação aqui do diagrama de dispersão, só que ele tem a vantagem aqui de preservar os valores de cada registro. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Então, o primeiro passo vai ser dispor os valores da série em ordem crescente. Depois a gente vai escolher os ramos, ou seja, as classes em que as folhas vão ser agrupadas. E a gente vai depois alocar cada registro, que a gente está chamando de folha, no ramo correspondente. Então aqui a gente tem uma série que representa as idades num grupo de 50 idosos. Então a gente tem aqui 50 valores aqui de números inteiros. Aí o primeiro passo que a gente vai seguir vai ser colocar os valores em ordem crescente. Então se a gente colocar aqui em ordem crescente, esses 50 valores, a gente vai ficar com essa disposição aqui. O menor valor é 60 e o maior é 103. Segundo passo, a gente vai ter que escolher os ramos em que as folhas vão ser colocadas.
Então aqui a gente tem uma variação de 60 a 103. Então a gente pode escolher aqui como ramos, né, as dezenas. Então um ramo seria a dezena de 60 a 70, o segundo ramo a dezena de 70 a 80 e assim por diante. Então nesse caso a gente ficaria com esses ramos aqui, né, em relação às dezenas, aqui de 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100 e de 100 a 110. Aí o segundo passo é simplesmente a gente alocar aqui os registros, ou seja, as folhas. Então, por exemplo, para o primeiro ramo, né, a gente teria todos esses valores aqui de 60 até 68. Então a gente tem dois valores 60. Então a gente vai indicar aqui só pelas unidades. Então a gente repetiu aqui duas unidades zero. São esses dois valores 60. Depois a gente tem o valor 61. Seria essa unidade 1 aqui, assim por diante. Até aqui esses últimos dois valores 103, que seriam essas duas unidades 3 aqui. Dessa maneira a gente tem uma ideia também da distribuição, né? Uma ideia gráfica e também consigo aqui a partir do diagrama recuperar cada valor aqui da série original. Outro tipo de diagrama é o histograma. Também é essencialmente a mesma função do diagrama ramifolha e do diagrama de dispersão, só que ele também vai ser aplicado tanto para variáveis quantitativas discretas quanto para variáveis quantitativas contínuas. Então, ele vai utilizar basicamente uma representação de gráficos de colunas. E a largura de cada coluna vai ser proporcional à amplitude do intervalo. Claro que, novamente, em geral, a gente exige que os intervalos, né, e essas larguras, né, da coluna sejam iguais, né? Mas existem algumas exceções. A única diferença aqui, o único detalhe no histograma é que a gente não deixa espaço entre as colunas. Então aqui a gente tem um histograma, né, para essa mesma série aqui da idade dos idosos, né, dividido em classes. Então aqui a gente pode representar tanto aqui nas colunas os extremos dos intervalos, né, ou simplesmente a gente indicar aqui o valor central do intervalo. Então esse 65 aqui está indicando que é o intervalo entre 60 e 70. E assim também para as outras classes. Então o histograma é muito utilizado, né? É um dos mais utilizados. Esse caso aqui a gente fez para variáveis quantitativas discretas, mas também é a mesma ideia para variáveis quantitativas contínuas. Então a gente também tem um diagrama de dispersão para duas variáveis. Então, nesse caso aqui, ele permite avaliar o quão alinhadas estão essas duas variáveis. Aqui a gente tem um exemplo, né? Diagrama de dispersão para as variáveis densidade e teor de gordura. Então, aqui no eixo horizontal a gente tem a densidade e no eixo vertical o teor de gordura. Então, aqui, bom, então
para cada marca a gente tem um ponto aqui nesse sistema de eixos de coordenadas. Então, por exemplo, aqui a gente observa, por exemplo, que à medida que aumenta a densidade, né, a gente não tem nenhum comportamento específico no teor de gordura. Mas em alguns casos, né, a gente poderia ver um alinhamento, ou seja, no caso, se aumentasse a densidade, também aumentasse o teor de gordura, a gente veria uma reta, os valores próximos a uma reta inclinada, né? Não acontece nesse caso aqui, mas é o tipo de informação que a gente consegue obter desse tipo de diagrama. A gente também em muitos casos também ele é útil para observar padrões. Então, por exemplo, a gente poderia separar aqui os pontos quanto ao tipo, né? Ver se de repente tem algum tipo concentrando aqui maior ou menor densidade, ou maior ou menor teor de gordura. O que não é o caso aqui, eles estão bem distribuídos, mas pode acontecer. E o último tipo de diagrama que vai ser mencionado é o gráfico de bolhas. Ele é basicamente uma derivação aqui desse caso do diagrama de dispersão. Só que enquanto aqui no diagrama a gente representa duas variáveis, né, no gráfico de bolhas a gente vai poder representar três variáveis simultaneamente. A gente vai utilizar aqui o tamanho dos pontos para indicar uma terceira variável. Então aqui a gente tem um exemplo de gráfico de bolhas. Aí de novo aqui nos eixos a gente tem a densidade e o teor de gordura, só que a gente vai utilizar o raio aqui da circunferência para indicar o teor de proteína. Então, de novo, a gente consegue comparar aqui de maneira imediata as três variáveis. Então, por exemplo, para essas duas marcas aqui, eu vejo claramente que o raio aqui do círculo amarelo é maior do que do vermelho. Então, ele tem um maior teor de proteína. Além da informação anterior que a gente já tinha do diagrama de dispersão. Então, eu só queria mostrar aqui rapidamente, né, como a gente pode fazer gráficos no Excel. Então aqui no Excel, né, a gente tem essa aba aqui, inserir, a gente tem a parte de gráficos aqui, né? Aí é bem fácil a gente produzir gráficos. Então deixa eu inventar uns valores aqui. Então como é que a gente faz? A gente tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, eu posso selecionar primeiro a série, né, os valores, e em gráficos. Então vou fazer aqui um gráfico de colunas. Ele já me dá aqui os gráficos. Outra possibilidade é eu escolher o gráfico primeiro e depois selecionar os valores. Então, criei aqui o gráfico e clico com direito e venho aqui em selecionar dados. Aí venho aqui adicionar valores. Tenho aqui de novo. Eu posso mudar aqui bom, posso mudar o gráfico. O layout, né? Tem vários tipos aqui que eu posso mudar.
Posso mudar aqui a escala dos eixos, né? As linhas aqui de grade, as cores, da maneira que eu quiser, né? E também posso mudar aqui também os rótulos aqui no eixo. Então, por exemplo, poderia colocar aqui, ups, A, B, C, D, né? Aí, se eu quisesse colocar esses rótulos aqui no eixo horizontal, aí de novo eu venho aqui em selecionar dados, rótulos, pronto. E tem, se eu quiser, tem vários tipos de gráfico, né? Deixa eu ver, vamos ver os outros tipos. Então tem, bom, todos os tipos de diagrama que a gente viu tem aqui basicamente, né? Se eu quisesse mudar esse daqui, posso vir aqui em alterar tipo de gráfico. Aí tem, por exemplo, o gráfico de setor, poderia transformar num gráfico de setor, essa série. Deixa eu ver quais outros tipos. Gráfico de linhas. Então poderia representar a série com gráfico de linhas. Enfim, é bem simples fazer esse tipo de diagrama aqui no Excel.